Olá a todos, eu sou Arthur Gouveia da Costa Araújo, estou apresentando aqui a nossa discussão a respeito do tema pelo Grupo A, na nossa turma de Prática da Eletromagnetismo, com o professor Gerardo, é a nossa primeira tarefa. E, bom, pessoal, pode se apresentar. Meu nome é Tamires. Matheus Santana. E eu sou o Rodrigo Barbosa. Bom, a gente vai dar início agora com o tema. Vamos primeiro falar sobre a história do estudo do eletromagnetismo, sobre a lâmpada elétrica, sobre raios catódicos, o modelo atômico de Thomson, o experimento da gota de óleo de Millikan, o experimento de Stern-Gerlach, quem foi César Lattice, sobre o LHC, vamos falar sobre os tipos de pilhas existentes, sobre a bateria de ferro e sobre a constante de Avogadro. Dando início aqui com o nosso primeiro tópico, a história do eletromagnetismo. Oi, gente. Primeiro a gente vai entender como se deu o eletromagnetismo e com isso a gente vai voltar lá na antiguidade. A gente sabe que por trás de toda teoria ou qualquer outra coisa formulada tem o seu início, a sua construção. Isso se deu desde a antiguidade com Tales de Mileto, por exemplo, onde ele percebeu que tinha algumas propriedades eletromagnéticas que estavam presentes na rocha e que elas fixavam no seu cajado metálico. Então, ali ele se perguntou por que isso acontecia e o que isso poderia estar acontecendo, né? Além de que ele também descobriu, por meio de um pedaço de âmbar, que ao ser atritado com animais, pelos animais, e ficar esfregando realmente, ele poderia atrair algumas partículas pequenas até esse âmbar. Tendo esse conhecimento também ao longo do tempo, outras pessoas também fizeram descobertas incríveis, assim como os viajantes chineses, onde eles utilizavam algumas ferramentas que hoje se assemelham à nossa bússola atual. Com isso, com todo esse conhecimento, era necessário algo ser armazenado ou ser reunido em algum documento para ser repassado para as outras pessoas também. O que aconteceu em 1600 com o nosso grande e incrível William Gilbert, onde ele formulou o nosso manifesto de Magnete, que já dá referência ao magnetismo, onde ele reuniu todo o conhecimento da época sobre o tema magnetismo e além de sugerir que o nosso planeta Terra fosse um grande imã. Com o passar do tempo, a gente foi reformulando teorias, fazendo descobertas e boa parte aconteceu no nosso século XVIII. Primeiramente, a gente teve a nossa descoberta dos para-raios, com o nosso Franklin, o Benjamin Franklin. Ele fez essa descoberta por meio da natureza elétrica dos relâmpagos. E ele fez um experimento onde ele poderia atrair raios por meio de uma pipa. Com isso, com o tempo, ainda no século XVIII, a gente teve a nossa famosa lei de Coulomb, por meio do nosso Charles Auguste Coulomb, que é onde a gente tem aquela famosa lei onde fala que a força entre duas cargas ela é diretamente proporcional à carga entre uma delas e também inversamente proporcional à distância entre elas, né? O que a gente utiliza muito em eletromagnetismo. Continuando todas essas descobertas, a gente teve lá, por meio do nosso Galvani, a nossa primeira pia voltaica, onde ele pôde fazer estudos de eletricidade em corpos de animais, além dele poder construir a nossa primeira pilha voltaica e ser uma grande precursora das nossas baterias galvânicas. Continuando toda essa gama de conhecimento, a gente teve o Friedrich Gauss, que ele deu a introdução e também a medição do nosso campo magnético, onde ele pôde estudar sobre isso e ainda estudar sobre o campo magnético terrestre. E além de introduzir e criar o nosso sistema de unidades eletromagnéticas. O Faraday, ele deu introdução à nossa indução magnética. E também ele foi grande precursor dentro dessa área aí tão importante. Bom, antes de a gente passar para o próximo tópico, eu queria saber se alguém quer comentar alguma coisa com o Rodrigo a respeito do tema. Eu já tenho um comentário importante que, assim, eu particularmente dessas descobertas, eu gosto muito da de Faraday, porque ele construiu, aliás, o primeiro motor elétrico, e hoje a gente
ele ficou um pouco em stand-by, né, com a construção dos motores a combustão, que foram mais eficientes por um tempo, mas agora eles representam uma mudança que vai ter no mundo hoje para que a gente consiga ter carros ou mecanismos que funcionem sem a queima de combustíveis fósseis. Eu queria saber se alguém tem alguma coisa pontual, alguma descoberta que achou interessante durante essa história do eletromagnetismo, algum de vocês? Bom, então a gente vai apresentar agora sobre a invenção da lâmpada elétrica, que foi uma invenção importantíssima para a humanidade. Bom, a luz, a gente já tinha, né, iluminação, mas por meio de combustíveis fósseis. E era uma luz um pouco complicada de se manter, porque tinha que acender, ela era movida a gás, era difícil de transportar o gás, e ela também não iluminava tanto. E com Thomas Edison, a humanidade, ela conseguiu literalmente ganhar a vida noturna, que por milênios ela foi negada ao ser humano pela natureza, nossa natureza de seres diurnos. Bom, Edison ele não foi o primeiro a fazer uma lâmpada. Temos exemplos, por exemplo, a lâmpada de Humphrey Davy, só que a lâmpada de Humphrey Davy ela era com um filamento de platina, um material muito caro e que durava muito pouco. Edison, ele foi de fato o primeiro a construir uma lâmpada comercialmente viável. A ideia dele era de construir uma lâmpada barata, com maior durabilidade que as já existentes, e que pudesse funcionar em um sistema com várias outras lâmpadas, só que pudessem ser controladas cada uma individualmente, pudesse desligar e ligar cada uma independente das outras. Bom, o funcionamento de uma lâmpada incandescente ele é um sistema muito simples. Ele funciona através da passagem da corrente elétrica por um filamento. Ele dissipa a energia elétrica através do calor, pela lei de Ohm, e torna o filamento, pelo calor, ele fica incandescente e gera luz. Bom, a equipe de Edison ela era muito persistente. Como o filamento ele precisava ficar incandescente, ele ficava muito quente. Então, todos os filamentos que foram testados, eles, quando se submetiam à corrente elétrica, eles derretiam ou se partiam. E a equipe testou 1.600 materiais diferentes antes de terem o primeiro sucesso. E não foi um grande sucesso, como a gente vai falar agora. Eles pensaram em encapsular o filamento em um tubo de vidro com ar extremamente rarefeito, por causa da ação do oxigênio. A ação oxidante do oxigênio acelerava a degradação do filamento. Mas mesmo assim, os filamentos de platina, que eram os mais eficientes, eles duravam apenas poucos minutos. O primeiro pequeno sucesso que ele conseguiu é que, após muitos testes frustrados, Edison decidiu testar novamente a lâmpada com filamento de carbono, que já havia sido descartado. Edison ele misturou fuligem das lâmpadas de gás da época com alcatrão, e o filamento produzido durou 12 horas antes de se partir. 2 horas antes de se partir. Isso foi um grande avanço para a construção dessa lâmpada comercialmente viável, e a partir daí, Edison foi uma descoberta muito promissora. Edison e sua equipe se convenceram a testar outros materiais carbonizados, já que o carbono foi tão vantajoso. E o primeiro teste foi com o filamento de algodão carbonizado. O filamento ele era muito frágil, mas a lâmpada construída funcionou com um brilho fraco, sem se romper. Ao aumentar a corrente, Edison percebeu que a lâmpada brilhou cada vez mais antes de se queimar, só que ela se queimou depois de 13 horas e meia de funcionamento. E após isso, Edison percebeu que precisaria de materiais mais resistentes, ricos em celulose, mais fibrosos, ou seja, outro material vegetal, só que também carbonizado, e ele decidiu então importar bambu do Japão. E esses filamentos de bambu carbonizados duraram por 900 horas antes de se queimarem. E assim foi criada a lâmpada incandescente popular. Bom, alguém gostaria de comentar alguma coisa antes de irmos para o próximo ponto? Matheus? Só comentar o seguinte, que você falou, antes da criação perdão. Que antes da criação da lâmpada elétrica, literalmente a vida acabava por volta de 6 horas. A partir do momento que não tínhamos mais a luz solar,
a maior parte do comércio, ruas e avenidas eram fechadas. A única forma de iluminação que a gente tinha antes disso eram as lâmpadas a gás. Então, literalmente, a criação e o desenvolvimento da lâmpada elétrica foi uma virada na forma de vida humana. Muito bom. Mais alguém quer falar algo? Certo, então vamos passar aqui para a descoberta dos raios catódicos. Sobre, então, a história da descoberta dos raios catódicos. Só que segurando, tá? Sobre, então, a história da descoberta dos raios catódicos. Tudo começa com Michael Faraday, em 1838. Ele era um cientista muito empolgado com os estudos da eletricidade. Ele fazia muitos experimentos com descargas elétricas e em gases rarefeitos. E, em meio disso, ele acabou descobrindo os raios catódicos. Mas como era uma época que tinha muitas dificuldades... Esqueci a palavra. Técnicas. Era uma época com muita limitação e dificuldades técnicas, então ele não conseguiu seguir nesse tópico. E mais à frente, em 1858, Julius Kluka retomou os experimentos de Michael Faraday nesse ano, sem nenhuma descoberta diferente, mas foi um pouco mais à frente do que o Faraday. Em 1876, o Eugen Goldstein deu nome ao fenômeno. Ele nomeou, então, esse fenômeno de raios catódicos e concluiu na época que se tratavam de ondas no éter. Ainda era um momento que eles tinham esse pensamento do éter. Em 1897, Thomson ele demonstrou que os raios catódicos eram, na verdade, feixes de elétron nesse gás rarefeito. O que são, então, esses raios catódicos? Basicamente, eles são feixes de elétrons produzidos por uma diferença entre dois eletrodos que contêm gases rarefeitos em seu interior. Sobre, então, as propriedades desses raios catódicos, eles possuem energia cinética, atravessam pequenas espessuras de materiais, propagam-se basicamente em uma trajetória retilínea e produzem luminescência nos corpos com que se chocam, como, por exemplo, na imagem anterior de um experimento. Obrigado, Tamires. Eu queria saber, alguém quer comentar alguma coisa a respeito do experimento dos raios catódicos? Só um pequeno detalhe. O desenvolvimento dos experimentos raios catódicos possibilitou a criação também do modelo atômico, que é o próximo tema que a gente vai apresentar. Tá? Comentar alguma coisa, Rodrigo? Ok. Bom, então a gente pode passar para o próximo ponto, que foram as bases para o desenvolvimento do modelo atômico de Thomson. Bom, gente, a gente teve uns problemas de localidade, então a gente vai ter que gravar no modo normal aqui. Bom, falando agora sobre as bases para o desenvolvimento do modelo atômico de Thomson. Boa tarde. Durante o desenvolvimento do modelo atômico, houveram diversos modelos diferentes. Hoje vamos tratar especificamente do modelo de Thomson. O modelo atômico de Thomson, que ficou conhecido também como modelo de pudim de uvas passas, foi o primeiro a abordar as características elétricas da matéria, da divisibilidade do átomo e a presença de pequenas partículas de carga. Anterior a isso, a gente tinha o modelo da bola de bilhar, onde o átomo era visto como uma grande esfera maciça e indivisível. Proposto pelo físico pelo Thomson, em 1903, afirmava que a matéria era formada por uma carga elétrica positiva e negativa, e as mesmas quantidades distribuídas por uma esfera. Essa nova descoberta provou a existência dos elétrons e invalidou a teoria da indivisibilidade do átomo, que, como eu falei, foi sugerido pelo modelo atômico do Dalton, que era da bola de bilhar. Na tentativa
Na tentativa de explicar os fenômenos elétricos que envolviam a matéria, o Thomson realizou diversos experimentos com a ampola de Crookes, obrigado. O tubo que é um tubo de raios catódicos criado pelo físico William Crookes. Este dispositivo ele é formado com um tubo de vidro vedado e ele é preenchido com um gás de baixa pressão. Ele submetia uma densa descarga elétrica que acabava gerando uma colisão entre as partículas. Diante disso, o físico percebeu que as partículas criadas no cátodo eram desviadas pelo elétron positivo, o anodo, independente de outros fatores envolvidos no experimento. O exemplo de gás contido na ampola era um material que trazia parte de composições do cátodo e do anodo. O desvio que o raio catódico sofria quando se fugiu a palavra, colocava um campo magnético através das placas eletrizadas, fez ele concluir que os raios catódicos eram compostos por feixes de partículas idênticas, de carga negativa e massa extremamente pequena. Além disso, ele observou que essa partícula negativa, depois de chamada de elétron, aparece em qualquer gás usado no tubo. Isso levou à afirmação de que os elétrons constituem, fugiu a palavra, os átomos de todos os elementos químicos. Após os experimentos no tubo de raios catódicos, o Thomson chegou à conclusão de que o modelo de Dalton me fugiu o raciocínio. Após fazer esses diversos experimentos de raios catódicos, Thomson concluiu um novo modelo para trazer. Esse modelo traz algumas características, como os átomos são esféricos, porém não são maciços. Como toda matéria é neutra, o átomo é eletricamente neutro. E se o átomo possui partículas de carga negativa, também deve conter partículas de carga positiva para que cada carga final seja nula. Os elétrons estão espalhados pelo átomo, podendo ser movidos para outros átomos em certas condições, e os elétrons têm a mesma carga elétrica, mas não entre eles, do tipo de repulsa que estimula uma distribuição na esfera. Bom, falando agora sobre o experimento da gota de óleo de Millikan. Bom, gente, agora a gente vai estudar e entender um pouco sobre alguns experimentos que foram importantes para o estudo das cargas, que é de mega importância também para o estudo do eletromagnetismo. Agora a gente vai entender um pouco sobre o experimento da gota de Millikan. Ele teve bastante importância, principalmente no estudo da física e da química, e esse experimento ele é bastante utilizado em laboratórios, feito em laboratório, e é um grande clássico para poder entender de forma mais simples o estudo das cargas positivas e negativas. Este experimento ele teve como ideia e se originou a partir dos experimentos de Thomson e de sua teoria, mas como o próprio Rutherford ele já explicava e exemplificava, o experimento ele antes era realizado com gotículas de água, só que elas evaporavam muito rápido, e assim os dados não eram medidos tão precisamente e não eram tão confiáveis. Assim, o Millikan ele começou a utilizar as gotículas de óleo, já que ela demorava bem mais para poder se evaporar. Aqui a gente tem a representação do nosso experimento de Millikan. Ele utilizou um atomizador de perfume para poder
borrifar o óleo de relógio na própria câmara ali do capacitor. Durante a borrifação, né, a pulverização, algumas gotículas de óleo, elas se ionizavam-se por atrito. Quando essas gotículas elas penetravam no capacitor, elas também ficavam sob a ação do campo elétrico que havia ali entre as placas do capacitor. Ele gerava um efeito de aproximadamente de um potencial de 1000 volts, para vocês terem ideia. Após esse tempo, ele começou a observar, por meio até de uma ajuda de um telescópio, né? De um pequeno telescópio, corrigindo, que algumas gotículas elas subiam lentamente, enquanto outras também desciam rapidamente. E isso tinha alguma explicação para isso acontecer. Então, ele começou a observar. Então, de maneira imediata, ele começou a perceber que algumas gotículas, ou elas estavam carregadas positivamente ou negativamente, para poder haver essa diferença. Então, ligando e desligando, por exemplo, a bateria na frequência adequada, ele conseguiu selecionar, por exemplo, uma gotícula e mantê-la no seu campo de visão por algum tempo. Com algumas medidas que foram trabalhadas lá na frente, ele podeu obter resultados precisos e conseguir, de maneira já precisa, afirmar que ali se tratava de cargas positivas e cargas negativas. Depois de algum tempo, Millikan conseguiu o seu próprio experimento mais um pouco sofisticado, no caso profissional, mais agitadinho, tudo certinho, ele conseguiu até obter um valor mais preciso para a carga do elétrica, que a gente conhece como aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Agora a gente vai para o nosso experimento do Stern-Gerlach. Vamos entender um pouco mais sobre eles. Stern e Gerlach eram duas pessoas, né? E em 1922, eles realizaram um grande experimento, mas que vocês vão entender lá na frente porque deu errado. Eles queriam verificar a previsão da quantização do momento angular. Então, como a gente já tem uma ideia, o nosso momento angular de uma carga, ele também pode ser relacionado ao momento magnético. Então, se a gente conseguisse quantizar o momento angular, a gente necessariamente conseguiria quantizar também o nosso momento magnético. Então, era essa a ideia que eles teriam inicialmente. Então, por meio da figura que vocês estão vendo aí embaixo, eles conseguiram esquematizar como é que eles poderiam encontrar isso. Essa parte mais central, que é chamada de magnetos aqui, é a região onde há um grande gradiente de campo magnético. Então, a parte magnética é concentrada nesta parte. Por exemplo, ao passar por esta região um dipolo magnético, ele sofrerá de uma ação de uma força, onde ele pode ser direcionado na direção vertical, Z, como está representada, mas para cima mesmo. E ela proporcionará a esse dipolo a componente do momento dipolo magnético, ele proporcionará a essa componente do momento dipolo magnético nesta direção mesmo. Vale ressaltar que essa força ela é constante ao longo de todo o trajeto. Isso dentro da região do campo magnético mesmo. E ela também, essa força, ela provocará um desvio na trajetória da partícula que estiver inserida ali. E o desvio, ele vai depender de uma coisa que a gente vai chamar de μc, que foi o que eles definiram. E, portanto, a gente pode afirmar que diferentes valores de μc também eles vão sofrer diferentes desvios. E logo, logicamente, vão também ter choques com anteparo em alturas diferentes. E vale ressaltar que o ponto de choque, né, ali no anteparo, ele também vai depender da velocidade horizontal da nossa partícula. No experimento do nosso Stern-Gerlach, que foram os dois, as partículas que eles utilizaram foram os átomos neutros da nossa prata, que foi obtido a partir da evaporação do metal em um fogo. A partir disso, os átomos de prata, eles deixavam o forno pela abertura que estava ali liberada. E isso era com a distribuição de velocidades que poderia ser determinada pela temperatura do nosso forno. Os que conseguiam passar pelos colimadores, eles têm uma velocidade que a gente poderia afirmar que é praticamente horizontal. Os nossos peixes de átomos, que foi definido por eles,
colimados, eles atravessavam a região do gradiente de campo magnético, onde cada átomo ele conseguia se desviar de acordo com o seu valor do μT que eles definiram, né? Assim, a gente pode afirmar também que o nosso aparato do nosso Stern-Gerlach, desculpa, ele dividia, como vocês podem ver, em vermelho e azul, o feixe de átomos em vários outros feixes também, que eles podem ser divididos, aqui foi definido em só 2, mas podem ser divididos em vários, a partir de vários outros valores também do nosso μT que ali estejam presentes. Com isso, eles começaram a observar e fazer essas observações e perceberam que tinha 2 mais feixes que eram mais acentuados, que vocês podem ver o vermelho e o azul, que o vermelho está mais em cima e o azul mais embaixo. E eles poderam notar isso de forma mais nitidamente. Só que todo esse experimento ele mostrou de forma inequívoca, não tão realmente precisa, a quantização do momento angular, ou também pode ser chamada da quantização espacial. E a sua interpretação realmente só foi mais precisa futuramente quando foi definido o nosso spin do elétron, mais precisamente e mais futuramente mesmo. Bom, antes de passar para o próximo ponto, obrigado, Rodrigo. Eu queria só comentar uma coisa importante, que eu acho que esses 2 experimentos eles foram importantíssimos, principalmente o da gota de óleo. A gente aprende logo ele muito cedo na escola, né? Mas a gente não tem muita noção inicialmente de por que saber a carga de um elétron. Mas esse valor é importante que a gente saiba, porque até em aplicações que já vamos falar aqui futuramente nesse vídeo, como o LHC, a gente tem que saber de valores muito, muito, muito precisos de carga para poder chegar a cálculos corretos e conseguir fazer o experimento corretamente. Então, esse valor foi importantíssimo que fosse obtido por Millikan. Então, foi um experimento que é bem importante ser lembrado e ensinado. Bom, então a gente vai falar agora sobre César Lattes e quem ele foi. Então, bom, Matheus. Eu vou fazer um pequeno resumo sobre a vida e a descoberta do César Lattes. Ele foi um cientista brasileiro e descobriu, junto com outros pesquisadores, a partícula atômica Meson P. Ele foi um estudioso de matemática de matemática e física na Universidade de São Paulo. Aos seus 19 anos, ele era já assistente da cadeira de física teórica e, durante 2 anos, estudou os raios cósmicos em um laboratório montado nos Andes, na Bolívia. César nasceu em... Desculpa, esqueci o nome da cidade. César nasceu em Curitiba, Paraná, no dia 11 de julho de 1924. Ele era filho de imigrantes italianos e iniciou seus estudos em Curitiba. Ele também se mudou para São Paulo e ingressou no colégio Dante Alighieri e depois na escola Politécnica. Ele estudou na Universidade de São Paulo, como eu havia mencionado, onde cursou a física e matemática, e ele concluiu o curso no ano de 1943. Ele, logo em seguida, ele seguiu para a Inglaterra como físico italiano. Eu vou pedir perdão pela pronúncia. Giuseppe Occhialiani, para trabalhar no laboratório da Universidade de Bristol, sob a diretoria do físico britânico, esses nomes são maravilhosos, Celso Powell, onde permaneceu de 1944 a 1945. Sobre suas descobertas.
Junto com os pesquisadores, descobriram uma nova partícula, como havia mencionado, a Meson Pi, ou só pion, a qual desintegra em um novo tipo de partícula, o meson, ou MON, dando início a uma nova era de pesquisa na física de partículas. Em 1947, César iniciou sua principal linha de pesquisa, o estudo dos raios cósmicos, descobertos em 1932 pelo físico norte-americano Carl Davis Anderson, e instalou um laboratório nas montanhas dos Andes bolivianos, a mais de 5.000 metros de altitude, quando expôs chapas fotográficas às ações dos raios cósmicos. Conseguiu, assim, verificar experimentalmente a existência dos mesons pesados ou os bions, que se desintegram em novamente um tipo de meson positivo com a emissão de um neutrino. Já em 1948, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, conseguiu produzir artificialmente os mesons por meio da aceleração de partículas alfa em um cilindro. Em 1949, ele voltou para o Brasil e tornou-se professor da Universidade de São Paulo e assumiu também o cargo de professor e pesquisador na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi um dos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisa e Físicas e instalou no Rio de Janeiro no mesmo ano. Entre 1955 e 1957, permaneceu nos Estados Unidos e depois retornou ao Brasil, assumindo o cargo de diretor do Departamento de Física da Universidade de São Paulo. Nessa época, ele ingressou na Academia Brasileira de Ciências e, em 1969, os cientistas brasileiros e japoneses, sob uma orientação, determinaram a massa das bolas de fogo, um fenômeno originado do choque intenso de partículas com energia muito elevada que se supõe serem nuvens de meson. Voltando um pouco atrás sobre a vida pessoal dele, César Leite foi casado com Marta Chiqueiro Neto, uma matemática pernambucana que com ele teve 4 filhos. Ele faleceu em Campinas, São Paulo, no dia 8 de março de 2005. Obrigado, Matheus, pela fala. É interessante, né, como a gente tem aqui no Brasil, apesar de a ciência não ser algo que é muito valorizado, nem difundido no país, a gente tem mesmo assim estudiosos que ganham o mundo e trazem descobertas que vão ficar para a história da humanidade, e aqui no Brasil a gente pouco conhece eles. Mas a gente pode já diretamente passar para o próximo ponto, que é sobre o funcionamento e como é o LHC. Então, agora sobre o funcionamento do LHC, que é o Large Hadron Collider. Alguns pontos sobre ele. Ele é o maior acelerador de partículas do mundo e ele fica localizado no CERN. O LHC ele não funciona sozinho, ele não é o único acelerador de partículas do CERN, porque ele é um complexo de aceleradores, e ele também não funciona sozinho. Existem detectores e a grade de computação universal, que é a WLCG. O LHC em si, ele é um acelerador, ele é um anel de ímãs supercondutores de 27 quilômetros. Ele é composto por estruturas de aceleração de partículas, que a gente vai ver um pouco mais à frente como que isso de fato funciona.
Bom, primeiramente, o que é um hadron? Por definição, é o nome dado a partículas subatômicas que mantêm sua integridade interna por meio de interações fortes. O que são interações fortes? Interações fortes são aqueles tipos de interação que o núcleo atômico tem para manter a sua integridade. Então, são interações que acontecem no núcleo. E essas partículas subatômicas, elas são partículas elementares que estão presentes no núcleo atômico. Então, a gente pode simplificar o hadron e como a gente está querendo, o que a gente está querendo entender pelo LHC, como o hadron sendo simplesmente um núcleo atômico, que é carregado positivamente. Como foi dito, ele é o mais poderoso colisor de partículas existente até hoje. Ele está em funcionamento desde 2008 e a estrutura do LHC ele tem por finalidade aumentar a energia dessas partículas ao longo do caminho, mas não é aleatoriamente. O que acontece no LHC é que o objetivo dele é enviar 2 feixes de partícula numa velocidade extremamente alta e fazer com que essas partículas colidam e batam entre si e observar como que as partículas subatômicas vão reagir, o que vai acontecer ali, para ter um entendimento maior do mundo subatômico, que hoje em dia não é assim tão conhecido, mas que está em desenvolvimento, esse conhecimento está sendo desenvolvido cada vez mais. Como eu disse, então, 2 feixes de partículas viajam a velocidades muito próximas da luz e em direções opostas. E quando a gente fala de velocidades muito próximas, não é 70% da velocidade da luz, é 99% da velocidade da luz. E o objetivo de colidir essas partículas é porque a gente está falando de partículas elementares subatômicas. Então, e também interações fortes. Então, quando a gente colide partículas nessa velocidade, com o tanto de energia que vai gerar, a gente tem a possibilidade, inclusive, de criar novas partículas. Como, por exemplo, o bóson de Higgs, que foi descoberto no LHC. Aqui é uma simulação computacional do tamanho dos feixes de partículas em diferentes pontos ao longo do eixo da trajetória dele. Esse tamanho desses feixes eles são reduzidos significativamente enquanto eles vão se aproximando e no momento da colisão. Isso é extremamente fundamental para gerar toda aquela energia que é necessário gerar para ter os resultados que os pesquisadores do LHC, do CERN, eles querem obter, e para que seja possível também analisar o comportamento subatômico. Um dos comportamentos de quando existe essa colisão também, de determinar que foi um experimento que deu certo, por assim dizer, é o tanto de luminosidade que essas partículas elas vão emitir. Quando elas colidem, né, no caso, elas naturalmente emitem luminosidade, e o indicativo de que essa colisão ela foi efetiva, que ela foi forte, é o quanto gerou de luminosidade. Isso é muito interessante, e tem diversos artigos na internet sobre isso, e se vocês tiverem curiosidade, eu recomendo muito buscarem. Mas então, como que essas partículas elas são de fato aceleradas? É só você jogar vento ali, um tubo de vento, acelerador de partículas? Não é bem assim. Como foi dito anteriormente, essas partículas elementares, os hadrons, eles são carregados, eles têm um campo eletromagnético, por assim dizer. E como eles são carregados, no caso positivamente, é possível a gente acelerar as partículas utilizando campos elétricos e magnéticos. Isso é utilizado no LHC por meio de ímãs supercondutores, como foi citado também. Esses ímãs, eles são dispostos de forma estratégica, eles têm tamanhos e potências diferentes ao longo de todo o acelerador, ao longo do complexo de aceleradores, com o objetivo, né, de alcançar uma velocidade muito próxima da luz. Aqui a gente tem um exemplo de um dos ímãs do LHC, como que ele é, assim, por dentro, a engenharia dele. Ali no meio dá para a gente ver onde que os feixes de partículas eles passam.
O LHC ele vai funcionar sobre condições muito específicas, tanto porque existem variáveis de material que vão influenciar com a temperatura, vão influenciar com pressão. Então, tem que ter condições bastante específicas para que essas partículas consigam alcançar uma velocidade significativa. Por exemplo, elas vão viajar. O LHC ele é projetado para ter vácuo dentro dele, um ultravácuo, por assim dizer. E ele também está... Posso estar passando informação errada, mas ele está a menos 273 graus Celsius, que isso é 1,2 Kelvin, ou seja, ele é muito próximo do zero absoluto. Isso também é muito importante para ter o resultado necessário. Aqui a gente tem uma simulação que é da própria inteligência do CERN, né? Que é uma simulação da formação de partículas, como que ocorre dentro do LHC, no momento da colisão. Bom, gente, nós tivemos outro problema de ordem técnica, a gente está mudando o cenário de novo. Bom, a gente vai falar agora sobre os tipos de pilhas existentes. Bem, eu vou explicar os tipos de pilha existentes, mas antes disso eu quero dizer qual é a definição de uma pilha. A pilha é um dispositivo capaz de produzir energia através de uma reação química. Isso acontece através da oxidação e redução dos componentes metálicos presentes em sua estrutura. Basicamente, todas as pilhas seguem esse padrão de oxidação metálica e a partir de agora eu vou falar algumas delas. Pode passar, por favor? Começando com a pilha comum. A pilha comum possui um fio condutor que é o responsável por realizar a transferência de elétrons de um metal que tem a tendência em ceder elétrons para outro metal que tem a tendência de ganhar elétrons. Quando esses polos positivo e negativo da pilha são ligados, nas extremidades acontece uma reação química em que o polo positivo libera elétrons que atravessam um circuito por meio do fio, e esse tipo de pilha consegue oferecer energia até que a potência para realizar a reação química se esgote. Ou seja, essa pilha não pode ser recarregável. A pilha comum é capaz de produzir cerca de 1,5 volts, sendo uma das mais utilizadas em diversos brinquedos, dispositivos eletrônicos, como exemplo, lâmpadas, relógios de controle e relógios de controles remotos. A segunda pilha que eu quero apresentar é a pilha alcalina. As pilhas e baterias alcalinas seguem basicamente o mesmo princípio da pilha comum, mas elas usam como pasta úmida o hidrogênio de potássio. Nem todo mundo deve saber, mas essa substância é responsável por realizar a transferência de elétron com mais facilidade, e é possível armazenar mais energia e por mais tempo. Analisando detalhadamente a eficiência das pilhas alcalinas, podemos dizer que elas são de 50 a 100 vezes mais eficazes do que as pilhas comuns. Por isso, elas são as pilhas mais indicadas para equipamentos eletrônicos, mas que exigem mais potências, como CD ou DVD. Pode passar, por favor? Agora, com as baterias de níquel-cádmio. As baterias de níquel-cádmio fazem parte do tipo de bateria como os polos positivos e negativos estão nos mesmos recipientes. Ambos são isolados por um separador e os dois polos da bateria de níquel-cádmio são envolvidos em uma substância eletrolítica. Por muitos anos, esse tipo de bateria foi muito utilizada em telefones celulares, telefones sem fio,
Porém, com a evolução da tecnologia e os estudos sobre a autonomia das baterias, elas foram perdendo espaço e substituídas pelas baterias de íon lítio. Além de baixa capacidade de armazenamento em comparação com as baterias mais modernas, outros dois fatores fizeram com que as baterias de níquel-cádmio perdessem mercado. Essas baterias elas são muito poluentes e viciam facilmente. À medida de uso, elas vão precisando cada vez mais e mais de recarga. Já as baterias de lítio é formada por um anodo, catodo, ou por um anodo, catodo e um eletrólito, que é um composto utilizado para que os íons de lítio sejam transferidos de dentro da bateria, e também tem o separador poroso. Esse último é crucial para o funcionamento da bateria de lítio, sendo o componente responsável por separar o anodo e o catodo, mas sem impedir a passagem de íons de lítio entre os dois. A bateria redonda achatada, que é aquelas famosa bateria de moeda, que é bem comum em relógio e calculadora, se você cortar ela no meio, como eu posso ficar? Se você cortar ela no meio, você é capaz de ver o líquidozinho dentro dela. Pode passar, por favor? Já as baterias de íon lítio fazem parte do grupo de baterias que podem ser recarregáveis por possuir quase que o triplo de armazenamento de energia de uma bateria de níquel-cádmio. Elas são as mais utilizadas atualmente em equipamentos como celulares e câmeras digitais, por exemplo. E a principal vantagem desse tipo de bateria é que você não precisa esperar que ela descarregue totalmente para dar o início a uma nova carga nela. É exatamente por isso que elas suportam centenas de ciclos de recarga e descarga. Podem durar cerca de 3 anos, em média, funcionando perfeitamente, desde que sejam usadas de forma correta. Manter ela sempre com a carga entre 80% e 20%, abaixo disso. Sobre as baterias, Opa, desculpa, esqueci, pode passar, por favor? Quanto às baterias seladas, normalmente é adicionada um pouco de cálcio aos eletrodos de chumbo, visando diminuir consideravelmente a composição da perda de água. Outro fator importante é que essa bateria normalmente gera oxigênio no seu eletrodo positivo e hidrogênio no seu eletrodo negativo, que combinam para formar água. Esses fatores dispensam a manutenção periódica e fazem com que as baterias permaneçam com o mesmo nível de água durante praticamente toda a sua vida útil, que podem variar entre 5 a 2 anos. Porém, é necessário evitar todas as condições que provoquem sobrecarga. Se isso acontecer, essas baterias basicamente, como eu posso dizer, basicamente toda a água da bateria pode ser perdida, ou seja, a bateria vai precisar ser inutilizada, gerando um enorme prejuízo financeiro. Sempre bom frisar que as baterias seladas podem fornecer uma corrente elétrica muito maior quando comparado com as baterias comuns. Por isso, elas são as mais indicadas para condições específicas, como, por exemplo, notebook, automóveis, sistemas de iluminação e equipamentos hospitalares. Sistema de alarmes. É basicamente isso. Muito obrigado, Matheus. É engraçado, né, que
existem, apesar da função ser semelhante e ter o avanço de, por exemplo, as baterias de lítio, que eu me lembro que quando eu era criança, a gente pouco via baterias recarregáveis de lítio em brinquedos, por exemplo. Mas mesmo assim, mesmo com a criação dessas baterias novas, a gente tem ainda sendo usadas as pilhas alcalinas, que apesar de terem, não terem a possibilidade de serem recarregáveis e tal, ainda tem usos para os quais elas são mais eficientes. Usos mais simples, como um controle remoto, por exemplo. Engraçado esse ponto, que mesmo quando você tem novos avanços, eles não necessariamente se aplicam à usabilidade em determinados conceitos. Me lembrou a questão da lâmpada de Edison, porque já existiam lâmpadas antes, mas ele focou o esforço dele em torná-las viáveis, economicamente, né, comercialmente, aliás. Sim, Bom, só fazendo mais um comentário em cima do seu, com o tempo que as baterias foram evoluindo, elas passaram a ser recarregáveis, as baterias de alcalinos se tornaram mais baratas e acabou aumentando o uso dela em objetos mais comuns, como brinquedos de criança, controles remotos que a gente não costuma usar com bastante frequência. sim, pois é. Bom, então, acho que a gente pode passar para nosso próximo tópico, que são as baterias de ferro. A bateria de ferro, ela surgiu nesse ramo, como assim dizer, com uma forma meio que revolucionária. Todos os meios de comunicação, ela é descrita como uma revolução das baterias. Porque existem diversas vantagens em cima dela, que a gente vai ver um pouco mais à frente, mas uma coisa que é interessante, né, sobre as baterias, as pilhas, é que a gente tem contato com esse tipo de armazenamento de energia o tempo inteiro, mas a gente não tem muito conhecimento sobre elas, né? Principalmente sobre o descarte, por exemplo. A gente tem um tipo específico de descarte para esse tipo de equipamento e muitas vezes a maioria das pessoas não sabe. E às vezes pode ser tóxico, tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas. Enfim, pode passar, Arthur. Esse é um esquema de funcionamento da bateria de ferro que a gente vai entender um pouco melhor depois, quando a gente for falar um pouco dos seus componentes. Mas pode passar. A bateria de fluxo de ferro, embora ela seja vista como revolucionária, ela tem uma tecnologia relativamente um pouco mais simples do que as baterias vistas anteriores. Relativamente simples porque ela possui poucos componentes, mas isso não quer dizer que ela é fácil de ser feita. Entre esses componentes, ela tem 2 eletrodos, que são responsáveis por esses eletrodos. Peraí. Ela possui 2 eletrodos, quais as partículas carregadas se misturam à medida que a bateria é carregada e descarregada. Um eletrólito, que permite que as partículas elas fluam, né, de uma forma mais ordenada. E um separador, que tem como funcionalidade prevenir que os eletrodos formem um curto-circuito. Pode passar. O ferro, como o principal metal que faz parte dessa bateria, é possível baratear os eletrólitos usados em comparação com as baterias que já são feitas. Então, por isso também que essa bateria ela é descrita, né, como uma tecnologia nova, muito promissora, porque é uma forma de armazenamento de energia muito eficiente, mas que ela veio também com barateamento na sua produção. Então, ela pode ser aplicada com uma eficiência bem interessante. Pode passar. Além disso, essa bateria também, ela possui uma duração maior do que que a maioria das baterias atuais, e essa razão está no eletrólito. Segundo o próprio CEO da empresa que ficou responsável pelo desenvolvimento dessa bateria,
A utilização do mesmo eletrólito nos lados positivo e negativo da bateria elimina a contaminação cruzada e, por consequência disso, sua duração acaba sendo bem maior. Pode passar. Aplicação dessas baterias. Elas são normalmente utilizadas em aplicações estacionárias. Isso também pode ser visto como uma desvantagem desse tipo de bateria, porque hoje em dia elas são relativamente grandes e pesadas. Isso acontece porque o eletrólito ele apresenta uma necessidade de ser movido fisicamente por meio de bombas, conforme a bateria ela é carregada e descarregada. E por isso que elas acabam ficando grandes e pesadas, tanto que elas são utilizadas em containers. E a sua utilização, por exemplo, não tem como ser aplicada para utilização doméstica. Então, é uma das desvantagens, mas para a indústria é uma opção bastante interessante. Pode passar. Algumas das desvantagens e vantagens citadas aqui são que a bateria ela tem um rápido tempo de resposta, um longo ciclo de vida, não há emissão de poluentes, por isso também que ela é uma melhor forma de armazenamento de energia, porque é uma forma mais sustentável, né? Por exemplo, as pilhas mesmo que a gente tem que ter um jeito certo de descarte, esse tipo de bateria já não tem tanta preocupação com isso, porque não existe emissão de poluentes. E, além disso, ela é de fácil reciclagem. Algumas desvantagens dessa bateria é que elas têm, né, essa necessidade de bombas, sensores e uma unidade de controle, e elas também têm uma densidade relativamente baixa de energia. O tamanho e peso delas, como eu disse, também pode ser considerado uma desvantagem, porque não é possível ter aplicação doméstica, até porque elas são bem grandes, né? Pode passar. Comentários? Bom, obrigado, Tamires. Se aplica muito à questão do que eu tinha falado antes, né? Que, apesar de ser um avanço grande, pela usabilidade, as outras ainda ganham. Algumas outras, dependendo da aplicação. Principalmente no meio do médio, né? Que acaba sendo o ramo mais amplo dentro do que é utilizado mesmo as pilhas e baterias. Por exemplo, um uso de baterias estacionárias em meio doméstico, mas aí é muito específico, é em sistemas fotovoltaicos que ficam fora da rede. Eles usam baterias estacionárias, só que elas são bem mais caras e ainda não é muito difundido. E claro, como você disse, é praticamente um uso, ela vai servir só para isso e vai ficar lá parada o tempo todo, não vai poder ser portátil, ela vai ser praticamente parte do sistema elétrico da casa. Um outro uso que eu já vi para esse tipo de bateria é para a criação de no break em casa. Ela, se você usar algumas delas em série, ela geram bastante carga, não vai ser suficiente para alimentar a casa inteira, mas ela, em caso de falta de energia, ela pode alimentar ali, vamos supor, um fogão elétrico ou o chuveiro da casa. Ou alguns equipamentos eletrônicos também, como computadores em empresa. Bom, acho que não tendo mais nenhum comentário, a gente pode passar para o próximo ponto, que é sobre a história da determinação da constante de Avogadro. A constante de Avogadro, ela é uma constante bastante utilizada na química, na engenharia, e geralmente a gente não sabe de onde que esses números saíram, né? Então, vamos ver um pouquinho disso agora. Pode passar. O que é mol? Para a gente começar a nossa introdução. O mol ele é uma quantidade de substância que contém tantas entidades elementares quantas existem em exatamente 12 gramas do isótopo carbono 12. E com entidades elementares a gente pode estar falando de átomos, moléculas ou outras partículas. Pode passar. Depende muito do elemento que a gente está trabalhando, com a situação, mas, enfim. A constante de Avogadro, ela designa, tipo, por esse número, que é um valor aceito, ele já foi testado em diversos experimentos. O valor aceito seria 6,02 vezes 10 elevado a 23.
Pode passar. Como eu disse, existem diversos experimentos que é possível a gente chegar nesse número da constante de Avogadro. Um deles é um experimento realizado por Jean Perrin, que foi baseado na suspensão de partículas sólidas. Novamente, o número de átomos existentes em 12 gramas de carbono 12 é determinado experimentalmente, e é esse número que a gente está tentando encontrar quando se trata da constante de Avogadro. Eu vou tratar do experimento de Jean Perrin porque ele é um experimento relativamente simples de ser explicado e ele obtém um resultado bastante preciso dessa constante de Avogadro. A medida dessa constante, ela consiste em contar, direta ou indiretamente, o número constituinte em um mol, que, se a gente parar para pensar, é um experimento, é uma técnica bastante complicada, porque a gente está falando de entidades bastante pequenas, né? Então, para fazer essa contagem, é muito difícil fazer diretamente. Então, a gente tem que encontrar alguns meios para tentar tornar isso mais fácil, e esse experimento de Jean Perrin, ele encontrou uma solução bastante interessante. Pode passar. Basicamente, o objetivo do experimento de Jean Perrin é considerar uma suspensão de partículas de modo que as mesmas comportem-se como moléculas. E aqui a gente está falando do comportamento dessas partículas e também pensando no movimento delas. Elas também vão estar se comportando como um sistema gasoso. Entretanto, elas devem ser grandes o suficientes para ser possível medir a sua massa individual. Como foi dito, a gente vai precisar fazer uma contagem dessas partículas, né? Então, para fazer isso, a gente precisa considerar pelo menos uma delas ter alguma característica delas. Nesse caso, vai ser a massa individual. Ali, nessa imagem, a gente consegue observar o comportamento, né, de um gás em comparação com um líquido, levando em consideração o campo gravitacional. Para fazer essa suspensão de partículas, né, a gente tem que levar em consideração a gravidade, porque isso vai ser muito importante para fazer esse comportamento que o experimento está precisando, que é um comportamento de sistema gasoso. E no sistema gasoso, a gente tem as partículas que elas são mais dispersas, enquanto no sistema líquido elas são mais próximas umas das outras. No sistema que as partículas são mais dispersas, a facilidade é muito maior para fazer esse tipo de contagem. Pode passar. Fórmula barométrica. Ela vai ser uma fórmula bem interessante, bastante importante quando a gente está se tratando desse experimento. A fórmula barométrica é uma equação matemática que relaciona a pressão de um gás em equilíbrio hidrostático na altitude com temperatura termodinâmica sujeita a um campo gravitacional constante. Então, essa equação ela vai dar para a gente o comportamento dessas partículas, levando em consideração o campo gravitacional e o movimento das mesmas. Considerando essas variáveis, né, de pressão, temperatura, altitude, isso tudo vai variar no comportamento. Como a gente pôde ver na imagem passada, volta aí, Arthur, rápido. No começo, no início, as partículas elas são mais dispersas, elas têm um número menor, e embaixo elas vão ficando um pouco mais juntinhas, com um número maior, uma densidade maior. E é esse comportamento aí que a equação barométrica vai dar para a gente. Pode passar. E pode passar. Seguindo... Peraí, só não vou. Vai. Seguindo essa regra de distribuição dada pela equação barométrica, se definido também a densidade do gás no campo gravitacional, vai ser possível determinar o seu mol. Pode passar. Portanto, se a gente tem os valores do mol e da massa individual das partículas, a gente consegue determinar o número de Avogadro, que vai ser aquele número que a gente viu anteriormente. Bom, muito obrigado, gente, pela apresentação. Obrigado a quem estiver ouvindo e prestando atenção na gente.
Foi uma apresentação longa, eu espero que tenha sido elucidativa e informativa. Pessoal, podem falar agradecendo e se despedindo. É isso, muito obrigada pela atenção. Obrigado pela atenção e, novamente, desculpe pela mudança de cenário. Um pouco caótico, mas deu certo. Também. Obrigado, gente, pela atenção. Espero muito que tenham gostado. E até mais.